Tá gravando? Tá gravando? Então tá bom. Gente, a gente vai falar hoje de como ser vendedor, ou melhor, como ser um bom vendedor. Pergunta é simples, difícil, o que você analisa como isso? A grande maioria das vezes, quando eu recebo perguntas no meu canal, é perguntando, pô, Eduardo, como é que eu posso melhorar em vendas? Como é que eu posso ser o melhor vendedor? E essa é uma pergunta bem recorrente, ela sempre volta. Então eu decidi dessa forma criar um mini roteirinho para vocês entenderem o que tem que ser feito passo a passo de características e ações para você criar um perfil de vendas, um perfil onde você seja um melhor vendedor. Beleza? Vamos começar então. A arte de vender se tornou uma missão complicada que exige muita paciência, dinamismo e mais uma série de habilidades que muitas vezes são ignoradas, porém são muito importantes. Mas isso quer dizer que é preciso algum tipo de dom para ser um vendedor de sucesso? Dom eu não garanto que seja a palavra certa. Muito pelo contrário. Eu entendo que as características que nós estamos falando podem e devem ser desenvolvidas com o tempo. E mesmo que alguns vendedores não possuam alguma dessas qualificações naturais, esse vendedor pode sair muito bem. Diante disso, não é preciso ter medo nem viver somente de indicações para atrair novos clientes. O segredo é desenvolver as qualidades corretas, pontuais, certas. Quer saber como ser um bom vendedor e bater a meta do mês? Vem comigo. Eu sou Eduardo Jardim, sou especialista em vendas. Aí você põe aquela... Bom, vamos lá. Vamos começar a entender qual o caminho que um vendedor deve tomar para obter todos os resultados que ele tanto espera. Alguns vendedores são muito bons, mas não sabem o caminho, não sabem o caminho das pedras. Então, se você assistir esse vídeo, você vai começar a aplicar já o que eu estou te falando. Se você tiver alguma dificuldade, a gente vai trilhar esse caminho juntos e vamos começar a aplicar gradualmente tudo que eu estou ensinando aqui, beleza? Bom, eu vou pedir para você depois, se tiver a oportunidade, me falar o resultado. Pô, Eduardo, foi fácil, foi difícil, não deu certo. Ah, aqui eu acho que tem que melhorar. Isso vai me ajudar e vai te ajudar também, a gente vai crescer juntos. Beleza então? Então vamos lá. Eu lembrei agora do meu professor de guitarra, ele sempre fala, beleza então? Vamos lá. Vamos falar sobre algumas rotinas e dicas práticas de como a gente vai trilhar esse caminho das pedras. A primeira ideia é seguir um processo, é desenhar na sua cabeça todo um mecanismo. Isso mesmo, um processo. Pois um dos primeiros erros do vendedor é pensar que um bom vendedor vive de lábia. Pode ter aquela qualidade, aquela habilidade de convencer qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento, com a lábia. Porém, não é mais assim que funciona, gente. As pessoas são mais espertas, são mais conectadas, mais entendidas. A verdade é que nenhuma venda mais acontece por acaso. Há sempre um processo que precisa ser seguido. Ao menos que quando falamos de alguém que tem um desempenho regular, sem grandes oscilações. Por ter um processo de vendas bem definido e segui-lo, você conseguirá antecipar o comportamento dos seus clientes e agir de forma que eles continuem interessados na sua proposta para que haja compra. Beleza? É o caminho das pedras, como eu estou falando para vocês. Esse processo deve levar em conta toda a jornada do cliente, desde o interesse inicial até o fechamento do negócio e o pós-venda. Legal, Eduardo. Achei tudo bonitinho que você falou, mas como é que eu faço isso? Bom, o primeiro passo, você deve ser um bom planejador. E para ser um bom planejador, é bem provável que o seu cenário ideal de trabalho não envolva negociar com um cliente só de cada vez, certo? Por isso você precisa adquirir a capacidade de se planejar bem. Por que eu digo isso? A falta de planejamento pode resultar em conflitos de agenda, cancelamentos de reuniões, informações trocadas ou inconvenientes, como esqueci o cartão, esqueci o LEP, não carregou o LEP, o que nunca é bom para a venda, para o negócio em si, para a ocasião. Por isso, seja organizado. Primeiro passo, para sempre honrar com seus compromissos de forma pontual, com qualidade e se mostrar bem preparado para atender as demandas de todos os seus prospects, com quem estiver negociando, com quem estiver falando e negociando alguma venda, beleza? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma loja. Por ter vivência em loja, em varejo por muitos anos e ser um especialista em técnicas de vendas para varejo, as coisas mais comuns que eu vejo quando vou para um shopping, uma loja para ser atendido, é que quando começam a me atender, e eu logo de cara percebo como o vendedor começou o atendimento sem ter feito um pequeno e simples planejamento do dia dele. Quando, por exemplo, peço um determinado produto que está na vitrine e o vendedor fica procurando, perguntando
onde está, ou então demora para voltar demais com a resposta, isso é um indicador que ele começou o dia e não se planejou. Indiferente de área que você esteja atuando, é necessário que seja criado hábitos de planejamento. Quando o vendedor chega em seu ponto de venda, a primeira coisa que ele deve fazer é a preparação diária dele. Isso tem no meu treinamento de vendas, mas é muito simples, gente. Se você for de uma loja, de uma empresa, de um call center, uma loja de celular, a grande vantagem é você criar processos de preparação. Eu vou dar alguns exemplos para vocês dessa preparação. Você chega no seu trabalho, sabe se tem alguma circular da matriz, se tem alguns assuntos pertinentes nessa circular, como troca de preços, promoções, desligamento de funcionário, contratações de funcionário, premiações, promoções para determinada data de campanha e aí por diante. Além disso, saber quais produtos novos chegaram e tipos de produtos que combinem um com o outro, que casem um com o outro. Vou dar um exemplo simples. A pessoa vai na sua loja e compra um celular top. Só que esse celular ele é integrado com um relógio, ele é integrado com um sistema de som, ele é integrado com um laptop. Às vezes a pessoa quer o celular, mas ela esquece que ela precisa também de um relógio e vice-versa. Deu para entender isso? É simples. Se preparar para poder vender melhor. Um exemplo simples que eu posso te dar é quando chega nas lojas, looks novos, que combinem um com o outro. Se o vendedor faz a preparação diária, ele conhece o produto que está chegando, automaticamente na hora que ele for vender produto principal para o cliente, ele vai vender um produto adicional. Quando um vendedor ainda não tem expertise em um determinado processo, por complexidade ou falta simplesmente de conhecimento desse produto ou do processo, não se envergonhe disso não, cara. Solicita ajuda, isso mesmo. Ao seu gerente, a um vendedor mais antigo. Tudo isso pode te ajudar a você se encontrar. Não há embaraço algum em pedir ajuda e aproveitar as oportunidades que você tiver, ou melhor, facilitar o seu trabalho. Por isso, use toda a ajuda disponível. Gerente, conhecido, livros, Google, tudo. Aprenda todas as técnicas de vendas e utilize todas as ferramentas de vendas que o tornem mais competitivo, produtivo e o ajudem a aumentar a sua eficiência no seu processo. Beleza? Além disso, observe vendedores mais experientes e peça conselhos quando for necessário e mais apropriado. Esses vendedores que têm mais tempo de casa, eles vão te dar dicas excelentes. Mesmo ações que pareçam pequenas, certamente vão fazer a diferença e te tornarão um profissional muito mais completo e o melhor de tudo, com muito mais confiança. Lembre-se que o hábito faz o monge. Aqui em cima eu vou deixar no card um link para você acessar. É um vídeo que fala de hábito, como você criar hábito, como você criar foco, criar performance. É muito interessante, vai complementar esse vídeo que a gente está falando aqui agora, beleza? Ó, eu vou contar para vocês, porque eu falei do hábito faz o monge, e essa é uma historinha bem antiga, algumas pessoas conhecem, outras não. Vou contar uma história legal, bem legal para vocês de um aprendiz e um mestre. Numa antiga cidade, existia um campeonato de lenhadores. Era um campeonato muito maneiro, gente. Uma competição para ver quem cortava mais árvores em menos tempo, ou num determinado tempo, essa pessoa que cortasse as mais árvores ganhava. E o mestre, que era o cara que mais cortava árvores naquela época, já tinha ganho vários títulos durante vários anos. E um jovem muito forte, muito determinado, falou, não, eu tenho que aprender com esse cara. Esse cara vai me fazer o campeão de audiência. Eu vou lá. Aí o jovem forte foi lá na casa do mestre, bateu na porta, falou, cara, eu queria aprender a cortar árvore com você, ser um competidor, começar a ganhar essas competições, ser premiado, ser tão famoso quanto você. Aí o mestre falou, sem problema nenhum, fique aqui comigo, eu vou te ensinar um passo a passo para você poder aprender a cortar árvores tão bem quanto eu e possivelmente ganhar as competições. E o mestre ensinou ele a afiar o machado, a forma de cortar e treinava dia a dia. E ele percebeu que ele estava cortando a árvore tão rápido quanto o mestre. Ele falou, bom, eu estou me achando já, né? Agora é hora de eu começar a criar minhas asas. E abriu uma competição na cidade. Essa competição falava exatamente de novos possíveis e futuros campeões de cortar árvore. Quem tiraria a posição desse mestre? E o lenhador, o jovem, esse forte lenhador, desafiou vários lenhadores e desafiou o próprio mestre. E começou o campeonato. Foram lá, deram as ferramentas para todo mundo, começou o campeonato e as pessoas foram cortando as árvores. E esse lenhador forte, grande,
com a técnica no mestre, começava a cortar as árvores com muita rapidez, muita agilidade. E ele, de hora e meia, assim, ele parava e olhava para o mestre dele. E o mestre estava lá afiando o machado. Estava afiando o machado. Ele cortava, esse cara vai perder tempo, tá velho, não aguenta mais. E ele cortava e olhava para o mestre cortava uma árvore e afiava o machado. No final das contas, acabou o período de campeonato, foram fazer a somatória. Quem ganhou? O mestre. Como assim, Eduardo? Como é que o mestre ganha? O cara cortou uns 50 mil árvores lá e o mestre só estava afiando o machado? Engraçado. O cara cortou árvore o tempo todo sem afiar o machado. Então, ao longo do período que ele ia cortando as árvores, ele ia fazendo mais esforço para poder cortar a árvore e o machado cada vez mais ia perdendo o corte. O mestre fazia menos esforço, amolava o machado e cortava a árvore. Ou seja, ele tinha uma ferramenta melhor, com menos esforço e com mais qualidade. Legal, né? Então, o hábito faz o monge. Essa história é sempre legal de contar, eu adoro. Essas analogias de história, de traduzir para as pessoas como funcionam as coisas, é muito interessante. Então, pega suas ferramentas, aprenda, depois as utilize com capacidade, com técnica, com comprometimento, com determinação, que a coisa vai funcionar. Uma coisa que é bem legal é você conhecer o seu produto. Na verdade não é legal, é super importante. Lembra que eu falei de preparação diária? O vendedor, na sua preparação diária, ele também tem que estudar o produto que ele está vendendo. Dessa forma, ele estudando o produto, ele passa a conhecê-lo melhor. Dessa forma, ele passa a apresentar o produto melhor para o cliente. Dessa forma, ele completa e ainda pode oferecer opções de itens adicionais associados a esse item principal que ele já conheceu tanto. Então, uma das coisas mais importantes para quem quer vender e se tornar um bom vendedor é conhecer seu produto. E ninguém confia em um vendedor que não tem convicção do produto que está vendendo. O pior ainda é o caso de quem sequer sabe o que está falando. Como assim, Eduardo? Lembrando que os clientes hoje têm todas as informações na palma da mão, no celular, eles têm um grande amigo e uma grande ferramenta chamada Google, YouTube. Eles tiram todas as dúvidas na hora. Fica muito mais fácil de trabalhar e fica muito mais difícil de vender. Por isso, faça questão de conhecer cada detalhe do seu produto ou do serviço que você vende, pois isso é essencial para passar confiança e técnicas, qualidades aos seus clientes sobre o produto. Ter um conhecimento profundo sobre o produto é importante tanto para responder às dúvidas do cliente, que o cliente venha a ter, quanto para você oferecer dicas valiosas de como ele pode tirar mais proveito desse produto que ele está comprando. Uma outra coisa associada a conhecer o produto é conhecer seu cliente. Se você conhece o produto, que é muito importante, entende como o cliente age e pensa, você não vai ficar para trás, pois isso lhe cria uma situação muito favorável e te abre muitas vantagens. Uma delas é a oportunidade de personalizar melhor a sua abordagem e focar nos pontos de maior interesse para a pessoa que você quer vender, fazendo com que ela se sinta mais confortável para prosseguir com toda a negociação. É basicamente um funil de vendas, né? Você pega esse lead, joga para dentro do funil, começa a trabalhar ele, como se fosse um fazendeiro, você trabalha essa gama de clientes aqui dentro para gerar a venda. Mas esses tópicos são muito importantes, beleza? Vamos continuar. Bom, conhecer o cliente envolve você responder algumas perguntas. E quais são os motivos que levariam a comprar o produto de você? Quais seriam os obstáculos que poderiam dificultar a compra do produto com você? Um detalhe que é muito importante, e eu sempre peço para que aconteça isso com o vendedor, ele tem que demonstrar empatia. Essa é a habilidade de se colocar no lugar de outra pessoa. E é crucial para que você saiba como fazer isso para aprender como ser um bom vendedor. Ninguém gosta de lidar com uma pessoa que só pensa nos próprios interesses, olha para o umbigo e objetivos. Quando um vendedor não leva em conta a situação do cliente, é exatamente essa imagem que ele passa para o cliente. Só olha para o próprio umbigo. Por outro lado, por se esforçar em entender os motivos que levam o cliente a hesitar a compra, não comprar, você conseguirá encontrar soluções e respostas melhores e oferecer um acordo ou acordos que sejam bons para ambas as partes, o seu cliente e você. Outra cartada bem legal que sempre tem que estar na manga para um bom vendedor é ter a persuasão na ponta da língua, saber todas as ferramentas de persuasão, ou seja, o poder de convencer as pessoas é uma arte que vai transformar a água no vinho
e vai potencializar todas as suas vendas. Pense bem, podemos dizer que na maioria das vezes o cliente deseja ser convencido. É verdade isso? Isso significa que essa pessoa encontrou a oferta ideal que se encaixa nas suas necessidades e você vai conseguir vender isso para ela de forma persuasiva. A boa notícia é que a persuasão pode ser aprendida. Então, se concentre cada dia em técnicas que te ajudem a persuadir melhor a sua venda ou criar melhor persuasão para a sua venda. Isso vai transformar os seus acordos mais vantajosos e muito mais lucrativos. Eu acho que persuasão é muito importante, é legal, mas acima de tudo tem que usar a persuasão e a honestidade. Infelizmente, alguns profissionais de venda ainda possuem uma mancha desagradável por conta das más práticas que muitos insistiam em seguir. Uma delas envolve a ideia de que para vender bastante é preciso enganar os clientes e fazê-los comprar mais do que realmente precisam, ou em alguns casos até adquirir um produto que não será de ajuda alguma. Isso é fácil de entender, né, gente? Eu acho que a gente não tem que seguir esse tipo de caminho. Você tem que ser honesto. Tem que ser honesto com todos os seus clientes, tem que ser honesto com você mesmo que isso lhe custe algumas vendas. É melhor você ter um amigo do que um inimigo e não ter venda. O resultado será que os clientes que realmente se sentirem atraídos serão mais leais e acabarão até atuando como promotores do seu próprio trabalho e com vendas recorrentes. Com essas características aliadas a uma qualidade que poucos vendedores têm, que é a arte de aprender a ouvir. Não seja aquele vendedor que fala demais na tentativa de impressionar o cliente ou vencê-lo pelo cansaço. Aquela manha, né, meio carioca, né? Aquela coisa que meio cansativa às vezes. Essa tática até pode funcionar com algumas pessoas, alguns clientes, alguns prospects, mas não é um bom modelo a ser seguido. O mais importante é aprender a ouvir o cliente, se colocar no lugar dele, ver o que os clientes têm a dizer, ouça atentamente suas dúvidas, ou seja, as dúvidas do cliente, os problemas que ele tem, quais são os objetivos e então responda com algo relevante. Esse tipo de gesto cria uma identificação profunda com o cliente, que surtirá efeito quando chegar a hora dele decidir a compra. Você persuadiu, vendeu, ouviu, criou empatia. Agora é hora de você aprimorar a arte do follow-up. Se engana quem pensa que as vendas acontecem sempre no primeiro contato. Na maioria dos casos é mais difícil que isso. E se faz necessário realizar algumas reuniões até que a situação seja realmente contornada e finalizada. E aí que entra o follow-up, gente, que é basicamente o retorno que você tem de realizar com o seu possível cliente ou o cliente para manter o interesse dele vivo na compra e impedir que um concorrente arrebate o cliente para si e assim você perca a venda. Pô, Eduardo, mas follow-up é difícil, é fácil? É o follow-up bem feito que vai levar o cliente de um estágio da venda, do ciclo de vendas, para o próximo e fazer com que finalmente realize a compra. É o follow-up que transforma o cliente num cliente recorrente. Essas características dão uma imagem e um posicionamento profissional para o vendedor de um especialista. Você provavelmente já comprou ou compra regularmente algo por conta do atendimento, especializado ou não que lhe dão, mas na grande maioria das vezes especializado, que é prestado para você, não é mesmo? Talvez a sua oferta nem seja tão boa quanto a de um concorrente, mas a forma como você se posiciona gera valor para o cliente durante o processo decisivo na negociação. Vou dar um exemplo para vocês. Na semana retrasada, eu peguei meu carro que estava com problema de vazamento de água, levei no mecânico, que é o carro da empresa, e esse carro, o cara olhou o carro e falou: Eduardo, eu estou com um probleminha aqui assim, eu estou com problema nas mangueiras e na bomba de água. Eu vou andar com o seu carro e te falo o valor. Aí saiu com o carro, andou, olhou, cotou as peças e falou: Eduardo, fica X reais. Fez todo o processo de avaliação do carro, troca de mecânica, falou: vou precisar de uns 2 dias para fazer tudo isso aqui e deixar o carro impecável. Depois de 2 dias ele me ligou e falou assim: Eduardo, deixei o carro tinindo, só que na hora que eu fui ligar o carro deu umas falhadas. Então eu procurei ver o que estava acontecendo. Fui andar com o carro, a tampa do radiador levantou. Ou seja, tinha muita pressão interna. Como eu consertei todas as mangueiras que estavam furadas, o radiador não aguentou. O que eu descobri? Que tinha um problema no cabeçote, com 2 velas, com a retífica do cabeçote. E vou pedir para você, se você quer fazer comigo a retífica do cabeçote ou com outra pessoa. Fique à vontade para você cotar com outra pessoa. E eu mencionei, cara, eu tenho um outro mecânico que cuida só de cabeçote. Esse cara que cuidou dos problemas das minhas bombas, as mangueiras do carro, falou assim: cote com ele
e eu cubro a oferta dele para deixar o trabalho bem feito para você. Aí eu entrego o carro 100% para você e você me indica outros clientes porque eu vou fazer um trabalho muito legal. Olha que legal, ele foi atencioso, ele foi honesto, ele fez empatia, ele viu meus problemas, fez um trabalho excepcional, achou outros problemas no carro, mandou eu cotar com outras empresas, voltou, cobriu e assim me entregou o carro. O carro está tinindo, está perfeito. Esse é um processo de venda, gente. E é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Deu para entender? É simples. Desde que você crie um caminho de pedras. Vamos continuar. Todas as pessoas amam comprar de quem entende do que está falando. Meu caso, eu quis comprar o serviço de uma pessoa que entendia, pois sentem confiança de que a solução vai realmente funcionar como prometido. E o carro estava tinindo. Um dos conceitos de follow-up que eu mais gosto é o de trabalhar para o sucesso dos meus clientes, dos meus empresários consultados, etc. Isso gera muita confiança e mais indicações. Um vendedor comum trabalha pela venda e um profissional diferenciado vai além disso. Ele visa o sucesso dos clientes. É um trabalho mais amplo. E por que isso? O raciocínio é bem simples, gente. O sucesso do seu cliente é também o seu sucesso. Então, na medida que ele conquistar bons negócios, bons resultados com um produto que você ofereceu, que você vendeu para ele, a tendência é que ele continue comprando, vire um cliente recorrente e o melhor de tudo, além da recorrência, ele sempre vai ser um advogado da sua marca e vender para você, indicando você para outras pessoas. Legal? Aí, como eu te falei, entra a recorrência. Eu sempre falo que melhor que vender uma vez é vender várias vezes e sempre. O recorrente é campeão de audiência. Sabe que você vai ganhar todo mês ou toda época de um único cliente. Mas ainda é possível criar casos de sucesso ou pedir depoimentos que serão muito úteis, como provas sociais, em seu site, em negociações futuras. O que você faz? Você pegou um cliente que tem um case de sucesso, você pega esse case de sucesso dele, filma, grava e põe no seu site. Olha que depoimento, olha que prova social fantástica, que vai deixar você com uma credibilidade muito maior. Você entendeu isso, como funciona? Pegar uma ferramenta que você gerou ao seu cliente de sucesso e transformar essa ferramenta como sucesso para você também. Uma coisa que eu acho bem legal, só um minutinho, se mantenha bem informado. Algo fundamental é destacar, mesmo depois de se tornar um bom vendedor, não há espaço para acomodação. Nunca deixe de estudar. Não existe técnica infalível ou método que funcione para sempre. Sempre renove as técnicas, sempre estude. Com isso em mente, continue atento ao que acontece no mercado, busque formas de informações novas, a forma de continuar e relevar, tornar relevante a técnica com o passar do tempo. Acompanhe blogs, vendas, baixe materiais, se enriqueça seu conhecimento em vários assuntos, principalmente em vendas. Aprenda com os erros do passado e com os que outros estão fazendo de novo para você melhorar. Saiba trabalhar sempre o pós-venda, gente. Uma complementação do follow-up é o pós-venda. Talvez você pense que o pós-venda encaixa tão bem no papel do vendedor que deve ser realizado por outro profissional. O pessoal do pós-venda que trabalha. Não, mas não é bem assim que funciona. Inclusive, pensando de forma prática, um pós-venda bem feito pode resultar em vendas futuras para esse cliente ou para outros clientes. E estão diretamente ligados à fidelização. Sendo assim, todo vendedor que se preze deve buscar sempre fidelizar seus clientes, amarrar seus clientes, trazer eles com você, já que isso facilita o seu trabalho no futuro e aumenta as suas chances de bater ou até mesmo ultrapassar suas metas que a empresa coloca para você. Tudo isso é muito importante, mas é necessário que você meça todos esses esforços. Meu avô falava assim para mim: Eduardo, primeiro você controla, depois você confia. Eu só posso confiar na minha técnica, no meu jeito de trabalhar, na forma como eu trabalho, se eu controlar o que eu estou fazendo, se eu mensurar os meus números. Então, eu vou falar agora um pouquinho disso para vocês. Controle o que vocês estão fazendo. Entendam a forma como vocês estão trabalhando e criem métricas de apuração de resultados. Por último, mas não menos importante, essa parte de métrica. Meça tudo que for relevante para o seu sucesso com as vendas. Ticket médio, quantidade de vendas, quantidade de atendimentos, metas diárias, metas mensais. Criar esse hábito será um fator chave para o progresso da sua carreira. Gente, métricas, elas estão relacionadas por meio de dados que se encontram. Dessa forma, será possível dizer em que etapa do processo de venda é necessário fazer melhorias, como aumentar a taxa de conversão, como aumentar o ticket médio, como aumentar o número de atendimentos. Vão existir problemas pequenos que podem ser facilmente corrigidos
ou sérias deficiências que vão exigir mais tempo e esforço de você nas métricas. O ponto é que se estará em melhores condições de fazer ajuste de um jeito ou de outro. Isso depende de você. Agora você já sabe como ser um bom vendedor nesse caminho das pedras. Passe a seguir alguma dessas dicas, assistir esse vídeo e continuar atento a tudo que pode melhorar com o objetivo de você ficar melhor nas suas vendas e como pessoa e como profissional. Lembre-se de que leva tempo até desenvolver bem todas essas qualidades, mas você vai ver como isso vale muito a pena se persistir. Crie um hábito e corra atrás do seu sucesso. Aqui embaixo tem um sininho, clica nele, receba nossas notificações. É um prazer enorme estar com vocês e desejo a vocês uma excelente semana.